O Senhor começou a falar algumas coisas comigo, pastor, sobre reino de Deus. Sim. Né? Existem pessoas que ainda não entenderam a diferença sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Jesus ele deixava bem claro quando ele estava falando de uma coisa e quando ele estava falando de outra. Né? Então, hoje eu gostaria de abordar essa questão do reino de Deus. Porque o reino dos céus fala de salvação, de vida eterna, de um lugar para onde nós iremos estar com o Senhor pela eternidade. Agora, o reino de Deus fala sobre nós estabelecermos uma cultura do céu na terra antes da gente ir para o céu. Todo cristão salvo, ele tem uma missão, que é trazer para a terra a cultura do céu. E o reino de Deus é viver na terra a cultura do céu. O texto, pessoal, é um texto bastante conhecido, pastor. Mateus 6,33. Que é o texto que, junto com João 3,16, junto com o Salmo 21, com o Salmo 91, deve assim, todo crente tem que saber de cor e salteado. Né? Que é, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra está falando do céu ou da terra? Está falando da terra. O reino de Deus fala da terra. Amém? Então muitas pessoas, até notar, vou pôr mais vou aumentar aqui, pastor, porque nós já estamos numa idade assim. Eu nem se fala. Muitas pessoas, elas querem a bênção do reino, mas poucas pessoas estão dispostas a viver a cultura do reino, aquilo que o reino exige. Porque no reino dos céus, Deus faz tudo. Por quê? Para entrar no reino dos céus, eu preciso da graça, da salvação. A salvação é uma obra 100% de Jesus. O homem não tem participação nenhuma na salvação. É tudo obra de Jesus. Sim ou não? Sim. Então o reino dos céus, ele é uma obra exclusiva de Jesus. Agora, por que as pessoas querem viver o reino dos céus e não querem viver o reino de Deus? Porque no reino de Deus, o esforço tem que ser nosso. Para mim conquistar prosperidade, para mim conquistar um ministério, para mim crescer no mundo espiritual, para mim aprofundar mais. Porque as pessoas, é o seguinte, salvação não te custa nada. O dom vai te custar tudo. Tem gente que mistura o dom com a salvação. Dom é uma coisa, salvação é outra. Eu sou salvo, mas se eu não buscar os dons, e aí eu tenho que buscar, eu vou ficar raso a vida toda. Sim. O senhor entende? Uhum. Na opinião do senhor, faz sentido para o senhor, pastor? Com certeza. Né? Tanto é que a Bíblia diz que nós temos que buscar os dons, né, para que haja edificação da igreja. Tanto é que Paulo fala assim, ó, buscai com zelo. Sim. Os melhores dons. Né? Então, se eu tenho que buscar, não vai vir. Engraçado que salvação, você não tem que buscar a salvação. A salvação ela já foi liberada para quem quiser. Você só tem que aceitar. Verdade. Não é? A Bíblia diz, e todos aqueles que receberam, sim, Deus deu-lhes o poder de serem feitos. Irmãos, olha que coisa, né? E dom não é só receber, não. Dom eu tenho que buscar. Então, há essa discrepância entre o reino dos céus e o reino de Deus. Agora, a prosperidade. Vamos falar de prosperidade, não de teologia de prosperidade. Mas muito crente quer prosperar, e não é errado, e Deus quer que você prospere. Isaías 1,19 está escrito o seguinte, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus deseja. Né? Você pega, por exemplo, Deuteronômio 28,
O Senhor está dizendo assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que hoje eu, Senhor, te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti. Sim. E te alcançarão. Então, todas as bênçãos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus, né, ele não tem problema com a sua prosperidade. Deus tem problema com a sua prioridade. O problema não é a prosperidade, é a prioridade. Porque se a sua prosperidade for a sua prioridade, ela não vai chegar. Agora, o que está dizendo Mateus aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tá? O que Deus está dizendo aqui? Quer prosperar? Quer cura? Quer ser liberto? Quer ver sua família salva? Prioriza o reino de Deus, não o reino dos céus. O reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino? É você colocar as necessidades do reino acima das suas. Os irmãos que estão conosco aí no Instagram, estão ali acompanhando, né? Se tiver algum comentário, pode fazer aí. Porque é muito libertador quando eu entendo. Por exemplo, a promessa de Deus anula o seu serviço? A pessoa recebe uma promessa de Deus e cruza os braços. Ah, não, Deus falou que vai me dar. Mas não acorda cedo para ir trabalhar também, não. Não vai espalhar um currículo. Não vai fazer a parte, não vai orar. Não, Deus falou. Estou esperando. Estou esperando no Senhor. Como é que faz, pastor? Então talvez eu estou falando, nós estamos aqui transmitindo para pessoas que estão em algum lugar, que estão vivendo justamente isso, pastor. Aqui, vai lá. Exemplo. O povo diante do Mar Vermelho. Não é? Estava lá. Está diante do Mar Vermelho. E eles pedem para Moisés clamar. Moisés clama. O que Deus fala? Diga ao povo que marcha, não é? Pois é. Adiantava o mar estar aberto e eles parados? Não adiantava. Meu filho, deixa eu te falar, talvez o mar já abriu faz 10 anos e você não passa. Justamente. Porque quando eu digo assim, Jesus me liberta, é a mesma coisa que eu falar, Jesus morre de novo. Não, já morreu. Já está consumado. Não é sobre Jesus fazer, é sobre eu fazer agora. E a pergunta é essa: o que eu estou fazendo? Quais são as minhas prioridades? Né? Por exemplo, hoje é domingo. Hoje tem culto, 18 horas. Sim. Os crentes da nossa igreja sabem que é 18 horas? Sabe. Lá na minha também. Aí eu te pergunto, para que ele chega atrasado? Chega atrasado porque não é prioridade, irmão. Verdade. Por que não chega atrasado no trabalho? Sim. Experimenta chegar atrasado, pega. Irmãos, quem viajou de avião sabe o que eu vou falar. Eu ia falar isso também. Quem viajou de avião sabe o que eu vou falar. Irmão, tá lá bem claro na passagem, ó. 1 hora antes. Fazer o check-in e ficar lá na sala de embarque. 1 hora antes. Agora não. As prioridades. Deixa eu te falar uma coisa. As suas prioridades definem o Deus que você serve. Se a sua prioridade é o seu trabalho, seu Deus é o seu trabalho. Se a sua prioridade é ganhar dinheiro, seu Deus é mamon. Entendeu? Então, é o que nós estamos falando aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Viver o reino de Deus é viver as bênçãos do céu na terra. Por quê? Nós aceitamos Jesus, pastor. Pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que o senhor tem certeza da sua. Certo? Bom seria se no dia que nós tivéssemos aceitado Jesus, nós tivéssemos sido arrebatados. Mas entre aceitar Jesus e ir reinar com Ele, tem um tempo. E esse tempo nós vamos passar onde? Na terra. Agora, como é que nós vamos passar esse tempo aqui na terra? Mendigando pão? Vivendo de miséria, de doença? Ou nós vamos viver como filhos de Deus? O Salmo, no Salmo 37, né? Isso. Ele fala lá, né? Salmo 37, 25. Ele declara lá, né? Fui moço, agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência minha de garoto. E aí? Deus, gente, presta atenção, eu gosto muito de fazer essa comparação. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não somos bons.
Tanto é que a Bíblia diz, não tem ninguém bom a não ser Deus. É. Nós não somos bons, não, irmão. Mesmo nós não sendo bons, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Sim. Sim ou não? Verdade. Mesmo a gente sendo cheio de falha, a gente quer proporcionar o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor conforto dentro de casa. Sim ou não? Mesmo a gente não sendo bom, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial que é bom. Ele não quer também dar para nós todas as coisas? Então o problema está em nós. Gente, eu estou batendo uma tecla aqui porque talvez, sabe, alguém se perguntou, Deus, por que a minha vida está desse jeito? Deus, por que a minha vida não melhora? Deus, eu oro. Deus, eu faço. Deus, eu aconteço. Por que as coisas não fluem? Deus está dizendo para você que está me ouvindo, examine as suas prioridades. Eu falo muito lá na igreja, pastor, e eu vou contar aqui para vocês. Quando eu me converti, e passado 6 meses, Deus me chamou para a obra. Eu não sabia o que era isso. Sabe? Nós temos mais ou menos essa mesma experiência. Sabe aquele negócio que a necessidade nos empurrou para estar tampando buraco? Eu era um tampador de buraco, o step gospel. Não tinha outro pastor que falava, você é Hermes. Eu falei, pastor, mas e se eu trocar Mardoqueu por Zaqueu? Eu falei, não tem problema não, os irmãos vão entender. Então foi uma luta. E aí o que acontece? As portas fechou. Eu com um menino de 2 meses de idade, morando de favor e desempregado. Um dia minha esposa chega e fala, acabou o sal. Não tem nem sal. Irmão, sal R$25, 25 centavos o pacote na época. Eu não tinha sal. Se não tinha sal, tinha arroz? Não ia ter. Então eu fiquei desesperado. E eu saí para a rua e falei, Deus, eu vou fazer um bico, eu só volto para casa. E planejei na minha mente, ó, tem uma serralheria no final da rua, eu vou lá, vou contar minha história pro dono, vou pedir para ele me dar um serviço, mas eu só volto para casa com um pacote de arroz, com um pacote de feijão. No caminho eu encontro com uma irmã da nossa igreja, chamada irmã Noêmia. Uma mulher simples, analfabeta, de pai e mãe, mas uma mulher de oração, de visitação, de monte. Uma mulher extraordinária. Encontrei com ela, ô meu irmão Hermes, eu não era obreiro, não era nada. Ô irmão Hermes, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E tudo bem, e aqui dentro, falei assim, meu Deus, lá em casa tá ruim e tal. Ela, onde o senhor tá indo? Eu falei, tô indo ali ver um negócio ali, irmã, mas agora mesmo eu volto. Ela, tá bom, irmão, então Deus abençoe. Falei, minha hora que eu virei as costas, essa mulher, Deus tomou ela. No meio da avenida, chama-se Segismundo Pereira, lá em Uberlândia. Pensa numa avenida movimentada. Deus tomou ela no meio dessa avenida. E ela colocou a mão assim no meu ombro, assim, ó. Eu parei. E ela miudinha, assim, ó. E uma mão pesada, meu irmão. Não era a mão daquela mulher, não. E de repente, Deus usou a boca dela e disse, meu servo, volta para sua casa. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. E nós começamos a falar em língua, nós dois, no meio da rua. E aí ela voltando, eu voltei com ela. Ela falou, mas você não ia para lá? Eu falei, ia, irmã. Deus vai cuidar. Minha esposa está assistindo lá, ela te conta isso. Eu volto, eu morava num barracãozinho no fundo. Quando eu estou entrando no corredor, eu escuto a minha esposa chorar. Chorando. Eu falei, gente, será que essa mulher desesperou? Eu vou lá dar uma palavra para ela, falar que Deus falou comigo. Quando eu chego na porta da sala, não tinha jeito de entrar para dentro. Tanta sacola do Carrefour. No chão. Minha esposa bem no meio assim, ó. E que tanta sacola. Aí eu falei, vou dar uma volta pela porta da cozinha. Que eu entro na porta da cozinha, a mesa da minha casa cheia de sacola. Frango, peixe, carne. Falei, Daniela, o que é isso? Ela falou assim, a irmã Ieda. Ela acabou de sair daqui. Zé que foi fazer compra para ela, Deus diz, hoje não é para você não. O que você ia comprar para sua casa, você vai levar lá para a casa do meu servo que ele está precisando. Aquela compra sustentou nós 90 dias. A carne que ela levou, nós tivemos que pedir a irmã da vizinha da frente para deixar nós guardar na geladeira dela. Então assim, reino de Deus é isso, é você confiar que você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. Agora você quer que Deus te ajude, mas você não tira a mão? Se não tirar a mão, você quer que Deus coloque a mão na sua casa? Tira a sua mão. Você quer que Deus coloque a mão sobre o seu filho? Tira a sua mão. Forte isso, né, pastor?
Confiar no Senhor. Sim. Então o convite de Deus nessa tarde para nós é: realinhe as suas prioridades. Amém? Cuida do reino de Deus. Sabe o que Deus quer que a gente cuida para Ele aqui? Das pessoas. Sim. Sabe? Cuidar do reino de Deus é cuidar de vidas. Porque vidas valem mais do que coisas. Sabe quando é que você vai prosperar? Quando você entender que toda a riqueza que Deus te der é para investir no reino dele. Sabe o que aconteceu domingo retrasado lá na igreja? Meu microfone deu problema. Tem um microfone que eu uso. Deu problema no meio da pregação. Eu só fiz um comentário assim, falei, gente, Deus vai preparar um microfone novo. No outro domingo eu estava com o microfone novo, um irmão, na hora do culto, irmão. Ele entrou lá no Mercado Livre, comprou o melhor microfone que tinha e não falou nada para mim. Quando foi no próximo domingo, ele falou, pastor, na hora que o senhor falou lá, o Espírito Santo falou comigo. A prosperidade é para quê? Para servir a casa. Sabe qual que é o problema, pastor? Quem não tem prioridade gosta de frequentar a casa, mas não se envolve com a causa. Entendeu? O reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é você se envolver com a causa, não só com a casa. E quando a gente se envolve com a causa de Deus, Deus envolve com a nossa casa. Irmão, você está entendendo? Faz sentido para vocês o que eu estou falando, irmão? Isso é reino de Deus. Irmãos, eu imagino que era isso que Jesus conversava com os discípulos. Hein? Eu acredito que ele sentava aquela turma, gente, o reino de Deus é semelhante ao homem que comprou uma terra e que lavrou essa terra. As conversas de Jesus era essa. E se nós como igreja pararmos de querer criar fórmulas, porque o que eu vejo hoje, as igrejas tentando criar fórmulas para trazer gente, fórmulas para encher a igreja. Não existe fórmula, existe princípio. E o princípio está aqui. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é a minha justiça, é a justiça dele. Todas essas coisas. Aí, que coisas? Você vai para o contexto ali, capítulo 6, ele está falando assim, olha para as aves do céu, olha para o lírio do campo. Ele está falando de que coisa? Está falando de roupa, de comida, de alimento, né? Sim. Está falando, as aves do céu não semeiam. E o Senhor as sustenta. Os lírios do campo não tecem, não fiam. E nem Salomão em toda a sua glória vestiu como eles. Então todas essas coisas é só você ir no contexto. Vai ver que coisa. É seu carro. Sim. Agora o cara tá assim, Deus, eu preciso trocar de carro. Mas esse carro velho furreca que você tem, você não dá carona para ninguém? Se te der um novo aí, você não vai nem para a igreja. Vai pisar na terra. Vai sujar meu carro, os meninos. Olha o meu banco de couro. Irmão, hoje está um negócio aqui, um ambiente aqui nesse estúdio diferente. Diferente. Não é uma pregação isso aqui não, nós estamos conversando. Vamos chamar isso aqui de discipulado? Vamos chamar, se nós ensinássemos para os novos convertidos, nós não estávamos passando tanta raiva hoje com a turma de crente que está na igreja hoje. Verdade. Uns crentes que só quer um venha a nós. O vosso reino nada. Se eu comi, tá bom. Se eu bebi, tá bom. O resto, eu não quero saber se o meu irmão comeu, se o meu irmão vestiu. Não quero saber. Nós temos que mudar isso. Porque o reino de Deus fala de uma manifestação dos filhos de Deus na terra. E sabe por que a igreja de Atos crescia? Por causa disso. Eles viviam o reino de Deus. E as pessoas viam. As pessoas viam. E a Bíblia diz que a igreja caía na graça dos irmãos, dos ímpios. Os ímpios olhavam e falavam, gente, esse povo é diferente. Olha lá para você ver, rapaz. Olha, eles ajudam quem está precisando. Não tinha necessidade. Não tinha necessitado algum. Irmão, sabe por que tem muita igreja passando por necessidade, muito crente passando por necessidade? Porque vive
na carne, não vive no reino. Porque no reino de Deus, irmãos, olha, o reino é de Deus, né? Deus é dono do ouro e da prata. Sim. No reino de Deus não falta recurso. No reino de Deus não falta recurso. Porque ele é o Jeová Jireh. Agora, quando foi que Abraão teve a revelação que Deus era o Jeová Jireh? Quando ele se dispôs a fazer o quê? Sacrifício. Uma entrega, né? Não tem entrega, não tem... Não, irmão, deixa eu te falar, se não tem entrega, não tem provisão. É simples. Abraão conhecia o Elohim, conhecia o Chamar, o Rafá, ele conhecia. Ele não conhecia o Elohim. O Deus da provisão. E o Deus da provisão, ele se manifesta em vidas dispostas a priorizar o reino dele. Olha bem, a Bíblia diz assim, ó. Aquele que te deu a boa semente, ele é poderoso para multiplicar a sua Sementeira. Agora, para que Deus vai multiplicar se você não está plantando nem a semente que já está lá? Sabe? Prioriza o reino de Deus. Prioriza as coisas de Deus. Deus está falando hoje, eu não sei aonde essa palavra está chegando. Sabe? O diabo, ele plantou na mente das pessoas que pastor quer o dízimo, que pastor quer o dinheiro, que pastor só quer ficar rico. E quem está perdendo com isso não é o pastor. Meu carro está ali de fora. Minha casa está lá, minha geladeira está farta. Entendeu? Não tem muito dinheiro não, mas se você precisar de uns 100 reais emprestado que eu tenho para te ofertar. Entendeu? E quem é que está na miséria? Quem está pensando assim. Quem está falando mal de oferta, quem está falando mal de dízimo. E note bem, eu nunca vi um dizimista falar mal de dízimo. Quem fala mal é quem não é. Justamente. Só fala mal de dízimo quem não entrega dízimo. Mas o assunto aqui não é esse não, porque senão a pessoa ia lá, ó, o pastor Gabriel vai passar aí ó, o Pix de 1000. Não, não tem nada disso aqui não, irmão. Tá? Eu só estou trazendo um pano de fundo. Porque tem gente que está na miséria porque não está disposto a entregar, não está disposto a sacrificar. E eu não estou falando de dinheiro, né? Tem pessoa que tem dificuldade de entregar o seu tempo. O Emerson, Fala, tem pastor. algo aqui. Ei, fala. Interessante, quando Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, a Bíblia anteriormente dizia que ele era um homem publicano e rico. Queria ganhar dinheiro de qualquer jeito. Ele estava, né, com o coração em Mamon. Tava. E quando ele interessa em conhecer Jesus, Jesus entra dentro da sua casa, que ele tem esse encontro real com o Senhor Jesus. Mamon sai do trono. Sai, ele passa a ter visão De reino. de reino. Visão de reino. De reino. Pode você ver. Entendeu? Porque ele abre mão de. O que ele tem, ele reparte, vendeu, deu para os pobres. Nossa, E restituiu os que ele tinha defraudado. meu Deus. É isso, pastor. E ele começa, a partir dali, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não, e sabe o que é interessante? Que o reino de Deus chegou na vida de Zaqueu primeiro que é o reino dos céus. Porque depois que ele toma atitude de reino, Jesus diz, hoje chegou salvação nessa casa. Sim. A salvação vem depois. Sim. Rapaz, presta atenção nisso. Quando Mamon sai do trono, Jesus assume o trono. A primeira atitude de Zaqueu é o reino de Deus. É restituir quem eu defraudei. É ir lá colocar em alívio aquele que estava apertado. É consertar, é pedir perdão. Imagina só, se toda pessoa que convertesse fosse nos lugares aonde ela deu prejuízo, Sim. fosse nas pessoas que ela ofendeu, que ela brigou e consertasse, ia precisar pregar para essas pessoas? Essas pessoas iam falar, nossa, tem algo diferente nessa igreja. Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos, vocês que estão aí conosco, vocês que estão nos ouvindo, nós estamos ao vivo aqui no Instagram, dizer para você, quando você viver a cultura do reino de Deus, você vai ter acesso a tudo o que o celeiro do reino tem disponível para você.
Tudo que você precisa no celeiro de Deus tem. O celeiro de Deus tem provisão, tem portas abertas, tem cura. No reino de Deus tem milagres. No reino de Deus tem. Viva a cultura do reino e você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito forte, não é não, meu irmão? E tudo isso muda como? Nós não vamos mudar uma cultura sem primeiro mudar uma mentalidade. Por isso que Paulo diz, né? Romanos 12, né? Renovai-vos pela renovação da vossa mentalidade. E assim você vai mudar uma cultura. E por mudar essa cultura, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, você acha que Deus não quer despejar em nós a sua riqueza? Eu vou te falar por quê, Arquimedes. Por quê, pastor Hélio? Porque quem tem que ser resposta de oração não é Deus, não. É a igreja. A igreja é que tem responsabilidade social. O andarilho que está ali na rodoviária, o alcoólatra que está caído na calçada, ele não é problema da prefeitura, não. Ele não é problema do governo, não. É problema da igreja. Porque a igreja tem... A prefeitura não tem o que aquele andarilho precisa. Porque se você for ver, a maioria dos andarilhos tem casa, tem família. A igreja tem o que esse andarilho precisa. A igreja tem o que esse drogado precisa. Que esse viciado precisa. A igreja tem, só que a igreja que não vive o reino, ela retém o que tem. Só que a Bíblia diz que até aquilo que a gente tem, se a gente reter, vai ser tirado. A igreja é a resposta. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu, pastor Hélio, eu estava dizendo essa semana na Estrela da Manhã na igreja do pastor Saul, nossos ministérios não são impérios, é reino. Deus não nos deu um império, Deus nos deu um reino. E nós somos desse reino, nós não somos rei do reino. Pastor da igreja, ele não é rei do reino. Não, ele é embaixador de Cristo. Ele representa o rei do reino. E como representante do rei do reino, eu, pastor Hélio, Quadrangular, Manancial, demais igrejas, precisamos transformar nossas denominações em altares ao Deus vivo, aonde o fogo de Deus vai descer, a glória de Deus vai se revelar, e o Senhor vai nos dar o recurso para a gente ir lá, acolher o mendigo, o morador de rua, a viúva, o órfão, porque o Tiago fala que a verdadeira religião é essa. Que acolha os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. Amém, meus irmãos? É a palavra, sabe, é esse discipulado hoje que não estava na minha programação isso aqui. Mas é um entendimento, né? Não saí nem do versículo aqui, pastor Hélio, ó. Olha lá. Não saí nem do versículo ainda, olha lá. Olha lá. Mas é porque a palavra é revelada. Então, eu estou aqui representando a Manancial. Pastor Hélio está aqui representando a Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu quero, pastor Hélio, fazer uma declaração ao vivo aqui. Eu sou um pastor apaixonado pelo reino de Deus. E vou dizer algo que talvez vai te chocar. Sou mais apaixonado pelo reino de Deus do que pelo meu ministério, do que pela minha denominação. Eu amo o reino de Deus. Se precisar fechar minha igreja para ir servir outra igreja, eu vou. Se precisar pegar os recursos da igreja e servir outra igreja, eu vou. Porque eu vivo a cultura do reino de Deus. Lá na Manancial, nós não temos nada lá por nosso. É tudo do reino. Precisou, vai lá e pega. Pastor, tem. O senhor não está pressa, pode ir lá pegar, é para servir. E aí o Senhor cuida de tudo. Então eu quero fazer essa declaração para vocês que estão aí. Amém? Para a gente servir o reino de Deus. Amém? Se placa de igreja fosse importante, ela não ficava do lado de fora da igreja, não. Ficava lá do lado de dentro.
Entendeu? Fica lá fora. É uma necessidade. Denominação, pessoal, quero que vocês entendam. Uma pessoa essa semana falou sobre isso comigo. Eu tive que explicar para ela. Eu falei, infelizmente, por força de lei, a gente é obrigado. Bom seria se a gente não precisava de CNPJ, se a gente não precisava... Irmão, até alvará de funcionamento a gente tem que tirar. Amém? E agora vai exigir a partir de 1º de janeiro o alvará do Corpo de Bombeiro. Eles vão te falar, não, abre porta de emergência aqui, faz mais outro banheiro ali, rampa para deficiente lá. Por força de lei é necessário. Mas, irmão, a placa não pode ser nosso Deus. No reino, o reino, viver a cultura do reino, significa permitir que Deus transforme a nossa mentalidade. Não basta frequentar a igreja, é necessário que o reino governe o nosso coração. O reino precisa governar o nosso coração. O reino não é apenas um lugar para onde nós iremos um dia. Não, aquilo é o céu. O reino é uma realidade que nós devemos viver hoje. Se eu posso te servir, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Omissão também é pecado. Tem gente que, se eu fizer, eu estou pecando. Não, se você deixar de fazer, você também peca. Comissão é pecado e omissão é pecado. Amém, meus irmãos? Então hoje nosso programa foi um pouco diferente, né? Foi menos cantoria, né? Foi menos cantoria, né? E pronto. Uma série. Então, helicóptero. Uma série de Cultura do reino. 4 domingos. Cultura do reino. Nossa hora passou lá 5 minutos, pastor Hélio. Não deu nem para atender os ouvintes, não deu nem para os irmãos que estão ali na nossa transmissão ao vivo. Deu nem para atender. Não, mas vocês entendem, né, pessoal? O negócio é que o rio está fundo e está correndo. Sabe, irmão? O reino de Deus é maravilhoso viver o reino. Ser cuidado pelo reino também. Sabe por quê que eu aprendi? Quem vive no reino é cuidado pelo rei do reino. Entendeu? Sim. Hã? Sim. Ué, o rei cuida.